Primeiramente, eu gostaria de apresentar-lhes, caso você ainda não conheça, meu livro mais recente, meu 15º livro, Olhos Biônicos, e deixar bem claro uma coisa, que este livro, assim como os outros 14 que eu já escrevi, tem como objetivo proclamar o Evangelho de Cristo, pregar a palavra de Deus de uma maneira acessível, especialmente aos jovens, aos adolescentes, aqueles que gostam de ler, que gostam de literatura ficcional cristã. Então, o meu objetivo é alcançar essas pessoas. Então, se você quer apoiar meu ministério literário, eu deixarei aqui o, o vídeo para você conhecer a obra, a resenha que eu fiz dele, e também na tela final também, e aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro, porque embora você tenha que pagar uma determinada quantia para adquirir esse livro, mas o objetivo principal dele não é me enriquecer, não é me deixar famoso, nada disso. O objetivo dele é evangelizar, é esclarecer, é edificar a vida de todos aqueles que o lerem. E o assunto desse vídeo fala a respeito do chamado, porque muito se tem falado no meio cristão a respeito do chamado, muitas pessoas têm questionado a respeito do chamado, qual que é o chamado, qual que é o meu chamado, eu não consigo descobrir qual que é o meu chamado. E um livro importante para você ler a respeito do seu chamado, para você descobrir o seu chamado, é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Você pode acessar aqui no card a resenha que eu fiz desse livro também, e no qual o autor fala a respeito de cinco propósitos pelos quais o ser humano foi criado, que é o da adoração, comunhão, serviço, evangelismo e discipulado. Então são 5 propósitos para os quais fomos criados, para sermos úteis no reino de Deus, tanto junto às pessoas que já fazem parte do reino, quanto às pessoas que estão fora dele, para que nós possamos trazê-las para Cristo. E então Deus nos chama de acordo com o dom que Ele nos dá, a partir do momento que nos convertemos a Ele, de acordo com nossas habilidades, de acordo com nossa vocação, de acordo com nossa personalidade e de acordo com nossas experiências pessoais. E é a tal da forma que o autor do livro que eu mencionei agora há pouco descreve. Cada um de nós foi criado com um conjunto específico de... no caso, o dom só adquire o dom quem já é remido, lavado pelo sangue de Jesus. O dom é dado pelo Espírito Santo, mas cada um de nós já nasce com um conjunto específico de vocação, habilidade, experiência e personalidade. E acrescentando a isso o dom ou os dons que o Espírito Santo dá àqueles que aceitam o chamado, que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, por mais difícil que seja a vida cristã, por mais difícil que seja a caminhada, cada de nós tem um chamado, e o mundo fará de tudo, a carne também, o diabo, as hostes malignas, as forças do mal farão de tudo para nos desviar do propósito, para nos desviar do chamado que Deus nos fez. Então devemos tomar muito cuidado para não nos desviarmos do chamado, como aconteceu com Jonas. Eu não falarei aqui assim, mencionarei textos bíblicos do livro de Jonas, porque você teria que ler, são quatro capítulos. O certo é você ler todo o capítulo de Jonas, no qual Jonas recebe um chamado da parte de Deus para pregar em Nínive, porque Jonas era extremamente nacionalista, ele odiava Nínive, odiava os assírios, e ele não quis aceitar o chamado de Deus, acabou fugindo para outro lado, para Tarsis, que é no sul da Espanha, mais ou menos onde hoje é Cádiz. Mas aí Deus o surpreendeu com uma tempestade. Aí os habitantes do barco acabaram descobrindo que tudo aquilo que estava acontecendo por culpa de Jonas, jogaram Jonas no mar. Os próprios tripulantes do barco se converteram, e Jonas foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias no veneno da baleia. Aí a baleia vomitou Jonas na praia de novo.
Deus tornou a enviar Jonas. Jonas foi até Nínive e pregou contra a cidade. Acho que ficou 2 dias, se não me engano, pregando contra a cidade, esperando que a cidade fosse destruída. Mas os habitantes de Nínive, o rei de Nínive e os demais habitantes da cidade se arrependeram, jejuaram e tal. Aí Jonas ficou com raiva de Deus, porque Deus preservou a cidade. Por isso que eu fugi para Nínive, porque é Deus compassivo, que se arrepende do mal, tal. Aí Jonas foi lá, ficou acampado na frente da cidade, esperando que a cidade fosse destruída. Ele ainda tinha rancor, aquela raiva da cidade, esperava que Deus fizesse justiça contra aquela cidade. Aí uma borboleira cresceu, cobriu Jonas, fez sombra para ele. De repente um verme comeu a raiz da borboleira, ela morreu. Jonas ficou com raiva de novo, desejou a morte e tal. Aí Deus falou para ele, deu uma lição em Jonas, questionando por que ele não teve compaixão da borboleira. Se ele não teve, se o Jonas teve compaixão da borboleira, que nasceu e morreu de um dia para o outro, por que Deus não teria compaixão de Nínive, que tinha tanta gente que não sabia discernir entre a direita e a esquerda? E eu gostaria de enfatizar isso lendo 3 textos bíblicos, para que você reflita a respeito do seu chamado, para que você não se desvie do chamado que Deus lhe fez. Porque juntamente com o chamado vem a consagração. O que é consagração? Você se colocar continuamente, incessantemente diante de Deus, para que o Espírito Santo revista você, para que você se afaste cada vez mais do pecado, para que você tenha autoridade para enfrentar as forças do mal, porque para você poder enfrentar as forças do mal, você precisa ter autoridade para isso. E você somente tem autoridade quando você não está em pecado. Se você peca, você tem que se arrepender constantemente diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados diante de Deus continuamente, para que você seja revestido pelo Espírito Santo, para que você não seja confrontado pelo inimigo. Se você tiver que fazer um exorcismo, expulsar o demônio, para que o demônio não venha tirar sarro de você, zombar de você, e você possa repreender ele em nome de Jesus. E outras coisas também que você tiver que fazer, pregar, fazer evangelismo de rua, trabalhar com crianças, fazendo EBF, Escola Bíblica de Férias, na Escola Bíblica Dominical, cantando no coral, dirigindo os jovens, fazendo trabalhos assistenciais com fins evangelísticos, escrevendo livros, pregando, enfim, seja lá o que for, ou mesmo serviços da igreja, os bastidores dos trabalhos da igreja, limpando, distribuindo folhetos, fazendo comida, enfim, seja lá o que for, que tudo que você fizer faça para a honra e glória de Deus, não para agradar as pessoas, mas para a honra e glória de Deus. E para que você possa fazer isso, você precisa se consagrar cada vez mais. Quando você toca, por exemplo, na parte da música, a parte mais vulnerável, nesse sentido, é a parte da música, porque a tentação da ostentação, da vaidade, do orgulho, da soberba, do estrelismo, da ostentação é terrível, e você precisa estar constantemente na brecha, como se diz no meio pentecostal. Você precisa estar constantemente diante de Deus, arrependendo-se de coisas ruins que vêm na sua mente, para que você possa se manter continuamente no centro da vontade de Deus, colocando sempre a vontade de Deus no centro de tudo, colocando sempre Jesus Cristo no centro de tudo que você fizer, e todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, todo o seu agir esteja sendo constantemente dirigido por Deus. Então eu gostaria de deixar com você 3 textos bíblicos para que você reflita a respeito disso e nunca se volte contra Deus, nunca vire as costas para Deus, porque se Deus chamou você, é porque Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do seu potencial, e Ele mesmo capacitará você caso você não tenha condições de fazer alguma coisa, caso você tenha algum defeito, tenha alguma imperfeição. O próprio Deus capacitará você em tudo aquilo que você fizer, todas as suas palavras, todo o seu agir. Então gostaria de deixar com você primeiramente o texto da primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que é o trecho em que Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele deveria ter exterminado os amalequitas no fim, e não deveria ter levado nada, nenhum despojo, nada, mas ele acabou levando despojo e quis agradar a Deus, fazer um sacrifício, mas não era essa a vontade de Deus. Ele foi desobediente e Samuel repreendeu e disse o seguinte, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse, no caso a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí, depois desse episódio, Samuel vai até Belém e unge Davi como o sucessor de Saul. Então, a rebeldia, no caso, mencionada aqui, a rebeldia é pior do que o pecado de idolatria, de feitiçaria. Então, jamais seja rebelde, jamais seja, permita que a rebeldia tome conta de você. Seja obediente ao chamado de Deus, seja obediente. E quando você já estiver exercendo seu ministério, seja ele qual for, não permita que o mundo molde você, não permita que o mundo engula você, porque infelizmente uma das principais tentações no meio dos youtubers, no meio da virtual, é de você se sentir tentado pelos curtidas, seguidores, inscritos. Isso acaba subindo na sua cabeça, então você não pode se permitir que isso suba na sua cabeça. Seja humilde, permaneça focado em Jesus. Mantenha sempre o seu foco em Jesus, que Ele deve ser o centro de tudo, Ele deve estar no centro de tudo que você fizer. Continuando, o próprio Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26, alerta o seguinte: e dizia a todos, no caso Jesus dizendo a todos os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Portanto, se você conseguir certa notoriedade, certa fama, se as pessoas começarem a louvar você e a elogiar você demais, tome muito cuidado. Cuidado com o excesso de elogios que você receber por causa do seu trabalho, porque isso pode levar você à vaidade, pode levar você ao orgulho, à soberba, à ostentação. Não permita que isso desvie você do foco, que deve ser Jesus. E finalmente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 15, o apóstolo Paulo alerta: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, Paulo aconselhando Timóteo, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham conteza de palavras, para que nada aproveitam e para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, que evite qualquer tipo de debate, discussão, contenda que possa dividir o povo, prejudicar o seu ministério, dividir o povo de Deus, escandalizar as pessoas. Procure somente aquilo que servir para aproximar as pessoas de Deus, não para afastá-las de Deus. Então, porque eu já fiz isso muito na minha vida cristã, de ficar só na apologética e se esquecer do evangelismo, ficar só apontando as falhas dos outros, apontando dentro na cara dos outros, apontando o que fulano, ciclano faz errado, o que determinado cantor gospel faz errado, o que determinado pastor, líder faz errado, e me esquecendo do evangelismo. Deus é que deve julgar essas pessoas. O julgamento dessas pessoas, se elas estiverem sendo fiéis a Deus, Deus é quem as julgará. Não é nosso papel julgar essas pessoas, condenar essas pessoas. Se eles estiverem sendo infiéis a Deus, eles receberão devido julgamento, eles receberão devido punição. O nosso papel, nós cristãos, devemos cumprir com o nosso chamado, devemos pregar o evangelho com nossas palavras, com nossas atitudes, e deixar qualquer outra coisa nas mãos de Deus. O que não compete a nós, devemos deixar nas mãos de Deus. Então, que esse vídeo tenha servido para edificar a sua vida, para orientar você em tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe, e até depois, se quiser.